Transmissão inicial. A paz esteja com todos. Prezados irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida de que muitas pessoas no mundo não dão o valor necessário daquilo que deviam darem. E dão, ou pelo menos procuram dar, quando perdem. Eu não tenho dúvida disso. Muita gente procura dar valor ao que tem valor e grande quando perde. Por exemplo, um pai, quando um filho, quando uma filha, muitas vezes até a esposa, procura dar valor ao marido, quando o filho, a filha procura dar mais valor ao pai. Muitos, acontece com muitos, é quando ele não existe mais. E com a mãe não é diferente. O que eu quero dizer com esse exemplo, para os irmãos, é que a liberdade que nós estamos tendo até agora de adorar a Deus nessa tranquilidade, nessa paz, é um privilégio tão grande que poucas pessoas reconhecem o tamanho do privilégio. Eu vi comentários de pessoas que querem servir a Deus, querem servir a Jesus, querem, mas muitos já perderam foi a vida em outros países. Coisas de fazer medo. E nós estamos aqui nessa tranquilidade, nessa paz, adorando a Deus. Que maravilha. Mas nós sabemos que, assim como o Gildeão, para sair na vitória, teve que colocar os seus soldados em prova, sob prova, para que ele tivesse certeza que os homens estavam realmente dispostos a lutar pela vitória, para evitar aquela roubalheira toda que acontecia lá, com as coisas do Gildeão. Teve que botar os homens tudo à prova, e na prova o rebanho ficou pequeno. Assim também, você, meu irmão e minha irmã, chegar a morrer nessa tranquilidade, nessa paz que nós estamos tendo, essa liberdade tranquila de adorar a Deus, você também é um vitorioso, porque a palavra de Deus no livro do apóstolo Mateus, capítulo 24, verso 13, diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que aquele que perseverar? Porque não todos vão ser salvos. Porque nós sabemos que não é fácil perseverar até o fim. Quantas e quantas pessoas, modo de bobagem, modo de besteira, modo de alguma coisinha que não gostou, que não agradou, vira as costas para o lugar de adoração a Deus. E muitos saem até, nem procuram outros locais de adoração. Antes, se apegam com o mundo. Nos dias de hoje, como o mundo está grandemente apresentando grandes e maravilhosas, entre aspas, atratividades, muitos saem, abandonam o local de adoração e nem voltam mais. Agora, a palavra de Deus diz lá no livro de Amós, no livro de Amós, capítulo 8, verso 11, lá está escrito que a coisa vai se complicar. E não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não, porque em outros países já está assim, está difícil. Em outros países, para se servir a Jesus, para se falar da palavra de Deus, para se ler a Escritura, está complicado. E isso não vai demorar muito, vai acontecer também no Brasil. Porque o povo de Deus vão ser provados. E essa liberdade que nós tendo hoje é uma liberdade que deve estar com os dias contados. Porque
A Escritura Sagrada relata, e assim está escrito em Amós, capítulo 8, verso 11, que, que dias virá, eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que haverá fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando o quê? A palavra do Senhor e não acharão mais. Então, dias virá em que a situação vai ser essa. Se você e eu morrer nessa tranquilidade, nessa paz, nessa facilidade de adorar a Deus, somos uns grandes privilegiados. Se não, você vai ver o que vai acontecer. Porque é na provação que o rebanho fica pequeno. E vai haver provação. Se a pessoa não morrer com essa facilidade, até o fim, chegando até o fim da sua vida com essa facilidade, vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque assim está escrito. Que as pessoas vão serem provados. E é nessa provação que a coisa vai ficar difícil, que o rebanho vai ficar pequeno. Em 1 Tiago, capítulo 1, verso 12, você vai encontrar uma passagem dizendo que bem-aventurado é o homem que suporta a sua aprovação. Porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida que o Senhor mesmo prometeu. Então você pode pensar, não, mas é outra pessoa, eu não vai chegar em mim, não. Você também vai ser provado. Mas será que envolve o mesmo? Envolve. Em Apocalipse capítulo 2 e o verso 10, está escrito: porque guardaste a palavra da perseverança, eu também te guardarei no dia da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os moradores da terra. Aí eu pergunto para você, quando vai ser isso? Eu vou estar envolvido nisso? Como não? Como não? Se você morrer, perseverar em Cristo até o fim, nessa tranquilidade, maravilha. Mas os mais novos, que se apegarem com Jesus, se preparem, que eles vão ver isso aí de perto. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque se fosse fácil, se salvaria todo mundo. Tem que haver provação para que a pessoa tenha a certeza que ele vai ter que escolher entre a fé verdadeira, fé genuína em Jesus e a sua própria vida. Mas por que isso? Porque o pecado não é uma coisa que você pode dizer assim, eu não tenho como parar de pecar. Eu não tenho como parar de pecar, porque eu sou um pecador, eu já nasci pecador. Maria Madalena também nasceu uma pecadora. Mas quando ela se deparou com Jesus e ouviu as palavras dele dizendo, vai, não peques mais, não há mais nenhum relato no mundo que Maria Madalena cometeu mais algum pecado. E ela era uma mulher de carne e osso, que nem nós somos. De carne e osso. E ela não pecou mais. Então, não é fácil servir a Jesus. Romano, eu não estou bem a par do capítulo e do versículo, mas tem uma passagem que fala que como poderemos nós ainda, estamos mortos para o pecado, permanecer nele? Então, ou você se batizou para morrer para o pecado, ou você continua vivo para o pecado. E é nesse caso que, se você continua vivo para o pecado, eu vejo da seguinte maneira: nós tínhamos uma dívida, gentios e judeus estavam com a dívida e não tinha como pagar, e por causa dela ia morrer todo mundo. Jesus veio e pagou a dívida, ficou todo mundo livre. Só faltou falar, agora não peque mais, está tudo cheio de pecado. Tudo cheio de pecado. E a pergunta é, quem vai pagar agora?
Quem vai morrer agora pelo pecado? Jesus de novo? Entendeu? Então, as pessoas falam, nós vamos ser salvos pela graça. Se você, desde daquele tempo que Jesus morreu, daquele dia, não tivesse pecado mais que nem Maria Madalena, você tinha sido salvo de graça. De graça. Porque ali era a salvação pela graça. Agora você se encheu de dívida de novo, e agora cadê? Quem vai pagar a sua dívida de novo? Por isso que Apocalipse capítulo 2, verso 10, de não ter mais as coisas que tem de sofrer. Tem de sofrer. Então, se tem um, não vai sofrer, esse é melhor do que os outros. Tem de sofrer. Vamos dar uma olhada lá, uma revisada lá para ver. Legalzinho como é que está dizendo lá. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Lá diz que não tem mais as coisas que tem de sofrer. Porque aqui está. Não tem mais as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo, olha quem aparece. Está para lançar em prisão alguns de entre vós, para serem provados, para ser posto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas peraí, por que eu tenho que morrer, se for preciso, eu ser fiel até eu morrer? Mas Jesus já morreu por mim, por que eu tenho que morrer também? Cadê a graça, a salvação pela graça? Porque a graça foi naquela ocasião, quando o plano de Deus foi realizado em obediência pelo seu amado filho, e ele morreu, ali ficou tudo de graça. Não morreu ninguém mais. Ali foi a porta da graça se abriu. Você respeitou? Eu respeitei? Tá tudo cheio de pecado de novo. Por isso que agora você e eu vai ser provado, e se possível for até a morte. É assim que está escrito, é assim que vai ser. Não é com essa facilidade e essa moleza, só falando de Jesus, como disse o irmão Rodelmiro, só o falar, só porque eu sou bonzinho, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso tudo muito pouquinho, diante do que tem que ser feito para a salvação. E é por isso também que muitos vão vir do Oriente e do Norte tomar o lugar. De muitos. Porque é nessas provações que o rebanho vai ficar pequeno, como está em Lucas 12, 32. O rebanho tem que ficar pequeno. Porque é nessas provações que você vê. Meu irmão, eu fico imaginando, se você, meu irmão Vicente, meu irmão Miranda, Pilha, eu, que estamos nesse privilégio, estamos nessa facilidade, nesse conforto para adorar a Deus aqui, de repente, você visse uma cidade como essa ser atingida por leis da parte de alguém, do governo principalmente, que é quem tem o poder de impor as leis aí junto com deputados e senadores, para que, se fosse pego qualquer um com a Bíblia na mão, lendo ou qualquer coisa, começasse por uma surra. Depois começasse pela prisão. Você está em casa assistindo, de repente chega alguém e fala, olha, sabe quem está preso? Pila. Tá nada. Por quê? Porque estava falando de Jesus. Prenderam. Pegou 5 anos de cadeia. Passasse mais uma semana, 12, mas rapaz, não é que deram uma surra no Miranda, que deixaram ele, mandaram ele, foi direto para o hospital. Por quê? Porque estava falando de Jesus. E a Bíblia diz que vão ser odiados, por causa do meu nome, vocês vão ser odiados, atribulados. Olha, mataram o Vicente. Aonde mataram? Lá na igreja. No dia que foram lá, se juntaram lá, entrou lá, mataram. Você ainda vinha para a igreja? Será que você tinha coragem de dizer uma coisa dessa acontecesse na prática? Na real, os demais irmãos teriam coragem de vir para a igreja? Então, servir a Deus dessa maneira é muito fácil. Tá uma moleza. Agora, quando chegar o momento da provação, meus prezados irmãos, Deus precisa, Deus vai precisar, não é que Deus precisa, Deus espera homem de coragem. Deus espera homens e mulheres de coragem para, diante da provação, dizer não até o fim. Não há, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não há como se salvar com essa moleza aqui, só porque eu creio em Jesus. Eu creio sim, mas cadê a prova da sua crença?
Vamos ver se diante de uma situação dessa, se você realmente crê, se eu mesmo crê, se eu mesmo topo morrer pelo que eu conheço. Tem a obra carnal, é aquela que você vê, pega lá, ajuda, dá um dinheiro, uma cesta básica, aí tem a obra espiritual. A obra espiritual, essa não é para qualquer um, porque ela envolve, quando ela não envolve sua vida. Mas quando envolve sua vida, a dos outros já vai passando, mas quando envolve a sua, e quando chega a ponto de morrer, entendeu? Mataram um irmão tal, mataram por causa da palavra de Deus. E o outro está preso por causa da palavra de Deus. Quando isso acontecer, aí você vai ver quem é quem, você vai ver quem realmente é um evangélico daqueles que morre por Jesus, porque enquanto está só de uma maneira que dá para ir levando, é assim que acontece. Lá no Egito, enquanto o problema alcançava as águas, era mosca, era não sei o quê, só parou, só liberaram o povo de Deus quando entrou a morte. Então, meus prezados irmãos, não é fácil ser um servo de Deus. Quando Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, está falando dos problemas. Os problemas que nós temos no dia a dia, na semana, mas para mostrar, para que você seja fiel diante de Deus, você tem que ser provado exatamente dessa maneira. E não é fácil passar numa provação desse nível. Eu posso garantir para os irmãos que, quando as pessoas imaginam que estão vivendo dias difíceis estão por vir. E vai ser tão difícil de uma maneira que as pessoas vão ter medo, vão sentir e entender que agora chegou a hora do tudo ou nada. Chegou o momento de eu mesmo dizer para mim mesmo se eu realmente sou um servo de Jesus, sou um seguidor de Jesus ou não. Porque até enquanto se pega a Bíblia, lê, vem para a igreja, vai e volta tranquilo, se alguém pensa ser salvo só por causa disso, porque tem 20 anos de igreja, porque se batizou e tudo isso vai ser testado. Você vai ser testado de uma maneira que vai envolver seu batismo, vai envolver seus anos de igreja, vai envolver tudo. E não é fulano da tal igreja, nem ciclano de tal igreja. Lá no Apocalipse você viu como está escrito lá. Guardando a palavra da perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os moradores da terra. Cadê que separa ninguém? Cadê que separa nação, língua? Os moradores da terra. Você não mora na terra? Seja coreano, seja japonês, seja francês, americano, brasileiro, os moradores da terra. Todas as multidões que estão com a Bíblia, que estão com Jesus na ponta da língua, falando para lá e para cá, quando se depararem com uma situação difícil, onde precisa coragem e fidelidade, aí que vai ficar complicado. Por isso que aquele irmão, aquela irmã, que não quer morrer, nós não queremos que ele morra, mas se morrer, mas se perseverar até o fim nessa facilidade, servindo a Jesus, é muito privilégio, porque chegou até o fim. Por isso que eu pedi esse hino, se a tua fé provada for, se lembre do Senhor, porque Ele não falha. Tem uma passagem na Bíblia que fala, eu estava vendo aquelas fotos que chegou no meu celular do Vicente, no passeio dele, aqueles locais que ele estava lá, e tem uma passagem na Bíblia que diz assim, fique na cidade, até que do alto eu lhe revista de poder. Enquanto isso não acontecer, fique na cidade, que o nosso Deus é tão poderoso que Ele livra quem Ele quiser, tanto na cidade como para onde Ele mandar que você vá. Tipo Ló. Ló foi salvo de uma cidade em que tudo virou cinza. Né? Sadraque e Mesaque foi salvo no meio do fogo.
e Daniel na cova dos leões. Então Deus salva quem ele bem quer, mas muitos vão ter que esperar até que do alto Deus encha de poder e de todas as maneiras as provações vão vir. Lá em Mateus tem uma passagem que fala assim: logo depois da tribulação daqueles dias, quer dizer, o povo que ainda tiver apegado com Deus, não está muito longe dessas provações aparecerem, eles vão ser atribulados. Tribulação não é praga, não é doença, é tribulação mesmo. E ele disse para os apóstolos, no capítulo 24, o versículo, parece que é 13 ou é 14, vocês vão ser atribulados e mortos. E aconteceu. E vai acontecer novamente, do mesmo jeito, da mesma maneira. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 3. Pois o diabo vai pôr alguns de vós na prisão para ser provado. E sofrerei 10 dias de tribulação. Se fiel até a morte, vai ter tribulação. Aqueles que viver, verá. Que servir a Deus, seguir a Jesus, da maneira que nós temos seguido, é para glorificar e louvar a Deus sem cessar. Porque dias virá em que vai ser difícil. Vai ser difícil e nessa dificuldade não vai ser qualquer um que vai ter a coragem de dar a sua vida por Jesus. E isso é muito complicado porque Deus vai testar seu povo. Está escrito em várias partes das Escrituras, em várias. Não é à toa que Mateus capítulo 22, verso 14, diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, os escolhidos vão ser pessoas que realmente vão bater de frente com a morte, mas não abre da sua fé em Jesus. Essa é a mensagem que Deus me deu para essa manhã. Eu sei que eu não abrangi o tempo todo, mas essa é a mensagem. Se preparem, meus prezados irmãos, quando a palavra de Deus diz que, em outra parte da Bíblia está escrito que Jesus falou, prepara-te Israel para encontrar com teu Deus. Eu digo do mesmo jeito, Jesus está voltando e prepare-se, meu irmão e minha irmã, que está online e que está ao vivo, prepare-se que Jesus está voltando. Mas até encontrar com Ele, não vai ser fácil. Que Deus nos ajude e a paz esteja com todos. Amém. Vamos orar. Pai santo, justo e verdadeiro, digno de toda honra, de toda glória e de todos os louvores, graças nós te damos, porque reunidos estamos ao vivo e online para ouvir a tua palavra, acabamos de ouvir e agora estamos em posição de reverência ao Senhor, porque acreditamos na tua misericórdia, na tua benignidade. Nós sabemos que coragem, fé, sabedoria, perdão dos nossos pecados, todos esses méritos, só do Senhor pode surgir e nos alcançar. E por isso estamos inclinados para te pedir que aumente a nossa fé, perdoe nossos pecados e nos ajude, seja qual for a dificuldade, a ter coragem e trilhar nos teus caminhos, fazendo a tua vontade para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Transmissão encerrada.